Nas aulas passadas, nós estávamos já fazendo a nossa primeira abordagem fenomenológica da linguagem. Já estávamos dentro do assunto da linguagem enquanto tal, investigando a natureza da linguagem humana. Nesta aula, porém, eu gostaria de dar uns passos para trás, ou seja, voltar àquilo que nós dizíamos no início do curso, de que o filósofo deve ser virtuoso, para explicitar um pouco mais do que é que se trata, do que é que nós estamos falando quando nós dizemos que o filósofo deve ser virtuoso. E que virtude é esta? Não é? E isso respondendo um pouco à dúvida de vocês com relação, apresentada em sala de aula, com relação à virtude. Ou seja, vamos compreender, né, o que é que nós dissemos. Vejam, os filósofos antigos falam da virtude da prudência. Prudência, em grego, não é? Poderia ter vários nomes, mas o nome mais comum é sofrosyne. Sofrosyne, com Y no U. Sofrosyne. O que é esta virtude da prudência da sofrosyne? Vejam só. Os filósofos, e nós, não é, que estamos aqui fazendo esse exercício de filosofia, nós somos capazes de compreender, quando nós olhamos para dentro de nós, nós enxergamos que existem dentro de nós três realidades básicas. Essas três realidades são o pensamento, quando eu penso alguma coisa, quando eu raciocino, quando eu enxergo a realidade, mas eu tenho também, além do pensamento, eu tenho a vontade, e além da vontade, eu tenho o desejo. Aqui eu gostaria de explicar a diferença entre desejo e vontade, porque isso não é evidente para nós. Porque para nós é assim, quando eu quero uma coisa, eu desejo uma coisa, não é? Mas vamos olhar que dentro de nós são dois atos diferentes. Quando eu quero uma coisa, eu quero mesmo, sou capaz de querer uma coisa que eu não desejo. Por exemplo, eu faço jejum. Existe em mim um desejo, um apetite, é a palavra específica, um apetite para a comida. Eu desejo a comida. Mas eu, num ato de vontade, digo, eu não quero comer. Dá para ver a diferença? É assim que nós precisamos, entre pensamento, vontade e desejo, precisaríamos aqui, então, arranjar palavras que enquadrassem isso de forma mais filosófica, mais científica. Porque aqui nós precisamos fabricar uma linguagem para expressar essa diferença. Na linguagem comum, na linguagem normal, na linguagem do dia a dia, nós tratamos vontade e desejo como sendo a mesma coisa. O que é que o senhor deseja? Pergunta o balconista na loja, né? Aí você olha para a balconista e diz, eu desejo você. Agora, eu quero aquele liquidificador que está ali na prateleira. Entenderam? É diferente o ato de vontade para o ato de desejo. Então, nós temos aqui três realidades que nós vemos dentro de nós. Essas três realidades são chamadas pelos filósofos, aqui sobretudo Platão, não é? De faculdades, de potências, não é? São potências ou faculdades. A potência ou faculdade racional é o que nós chamamos geralmente de pensamento.
A potência ou faculdade irascível, que é o que nós chamamos de vontade, e a potência ou faculdade concupiscível, que nós chamamos de desejo. Faculdade racional, irascível e concupiscível. Vamos entender por que esses nomes, não é? Aqui a faculdade racional, os gregos chamam de... Querem os nomes gregos também? Eu ponho o grego aqui do lado? Só para ficar mais claro, não é? A faculdade racional, ou dianoia, os gregos também chamam de nous. A faculdade irascível, né, eles chamam de timós. E a faculdade concupiscível, eles chamam de epitumia. Epithumia. Então, vamos entender o que é que está por trás desses nomes aqui, porque se nós não enxergamos isso dentro de nós, é inútil a gente continuar, né? E uma das coisas que nós temos que insistir muito na filosofia, que é o seguinte: fazer filosofia é diferente de cultura filosófica. Você pode se sentar e estudar todos os livros de história da filosofia do planeta, não é? E você jamais fez filosofia 1 minuto sequer. Você pode saber as opiniões filosóficas ou as escolas filosóficas, os pensamentos filosóficos de outras pessoas. Isso aí você faz na sua aula de história da filosofia. E mesmo na aula de história da filosofia, eu aconselho você que não simplesmente engula o que o filósofo está dizendo, mas verifique se isso existe na realidade. Como a nossa aula aqui não é de história da filosofia, mas é de reflexão filosófica sobre a linguagem, nós precisamos, não é, verdadeiramente fazer filosofia, precisamos pensar. E pensar não é, isso daqui não é aula de catecismo. Filosofia não pode ser assim, dixit Kant, né? Um argumento ex autoritate. Kant disse tal coisa. Nós vamos estudar também o que os filósofos disseram, mas nós precisamos, como estamos estudando aqui, o que os filósofos antigos, Platão e Aristóteles, disseram, mas nós precisamos aqui antes ver se isso existe realmente dentro de nós. Não tem por que engolir essa pílula se não é verdadeiro. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos averiguar se existe dentro de nós isso. Se não existe, então a gente vai para frente. Esquece, né? Muito bem. Vejam só. Eu vejo que eu sou capaz de pensar. Eu penso, 2 mais 2 igual a 4. Eu penso, não é? Eu sou capaz de pensar a respeito de Deus ou de pensar a respeito das pessoas que eu tenho que atender hoje à tarde, né? Essas realidades são várias realidades distintas. Eu posso fazer juízos, julgamentos, mas de uma forma geral existe o mundo racional. Existe o mundo da minha racionalidade, do meu pensamento. Eu consigo enxergar com clareza dentro de mim que este mundo racional e esse mundo do pensamento, ao mesmo tempo, tem também forças que o impelem, que o destroem ou que o reforçam. Quais são essas forças? É a faculdade irascível e a faculdade concupiscível. A faculdade irascível, ela é uma capacidade que nós temos de nos irritar com as coisas. Você vê claramente dentro de você que você é capaz de ficar com raiva de uma pessoa, ficar com raiva de um político, ficar com raiva do seu pai, ficar com raiva do seu colega, ficar com raiva de um vendedor e, ao mesmo tempo,
existe dentro de você uma outra faculdade, que é a faculdade concupiscível, que você vê claramente que você é capaz de desejar. Você é capaz de desejar a sua namorada, você é capaz de desejar um sorvete, você é capaz de desejar a fama, o sucesso, você é capaz de desejar coisas boas e bonitas também, capaz de desejar a virtude, capaz de desejar ser santo, capaz de desejar o céu, capaz de desejar Deus. Essas três realidades nós vemos dentro de nós. Ao mesmo tempo que eu sou capaz de desejar o céu, eu posso, por exemplo, ter raiva do diabo ou do pecado que me impedem de ir para o céu. Ao mesmo tempo que eu desejo a garota de Ipanema, que coisa mais linda, mais cheia de graça, eu posso ter raiva do meu companheiro, que é o meu rival amoroso, né? No objetivo de alcançar o objeto desejado, que é a garota de Ipanema. Então, eu posso brigar com o meu colega, eu tenho raiva dele, porque ele está querendo namorar com a garota de Ipanema, e eu é que quero namorar com ela. Ok? Agora, os filósofos antigos, isso daqui é um passo a mais, eles começaram a enxergar que essa capacidade de irritação, ela tinha alguma coisa a ver também com os nossos atos de vontade, né? Com atos de força de vontade, como nós dizemos. Eu com força de vontade faço algo. Eu com força de vontade, e não somente força de vontade, mas também força física, não é? Vou levantar um peso na academia. Porque é que existe gente preguiçosa, como o padre Paulo Ricardo, que deveria estar fazendo exercício e não faz. Por que é que eu sou preguiçoso assim? Porque não existe somente falta de força muscular, existe falta de força de vontade. Antes da força muscular existir, da força muscular de levantar o peso na academia, tem que haver uma força de vontade de ir lá na academia e dizer, não, eu vou levantar esse peso. Agora, vocês já notaram que quando vocês põem em ato a força de vontade, vocês sentem uma certa... É como se vocês buscassem uma irritação dentro de vocês. Já notaram isso? Você vai levantar um peso, parece que de alguma forma você tem uma raiva ali dentro. É por isso que, por exemplo, quando você vai jogar bola e você está irritado com a pessoa, você quer se desfazer daquela irritação, então você chuta aquela bola como se fosse a cabeça da pessoa, né? Você é capaz disso. Você está com raiva e você chuta. Você está com raiva e você dá um soco no travesseiro. Dá para entender que existe algo de um parentesco entre a força de vontade e a irascibilidade? Deu para notar isso? Indo um passo além, nós poderíamos notar que as pessoas irascíveis que são geralmente as pessoas que são mais resolutas, que têm liderança, que estão sempre à frente, né? Existe um parentesco entre a irascibilidade e a força de vontade. Tá? Eu não vou me estender muito nisso, porque nós não estamos dando aula de antropologia filosófica, né? E não estou aqui para falar também de ética das virtudes. O que nos interessa aqui é somente saber em que consiste a virtude da prudência, que é o que nós estamos querendo chegar lá. Então, falei as coisas, descrevi as coisas, você é capaz de enxergar isso dentro de você. Para aprofundar isso, poderíamos aprofundar muito, mas não vamos aprofundar. Para aprofundar isso, você procure ou tratados sobre as virtudes, a ética Nicômaco, alguma coisa assim. Quem sabe você é capaz de aprofundar isso daqui também. Tá? Agora, o que me interessa? O que me interessa é ver o seguinte, que a ira e o desejo, a faculdade irascível
e a faculdade concupiscível, elas podem atrapalhar a minha capacidade de enxergar a verdade. Estas duas faculdades, a faculdade irascível e a faculdade concupiscível, são capazes de atrapalhar a faculdade racional. Vamos dar exemplos claros. Você quer se casar com uma menina. A família inteira enxerga que aquela menina não presta. Que a menina não é um bom partido, em suma, não tem valores, ela é imoral, ela não tem as virtudes que eles gostariam para você. Mas você está tão atraído eroticamente por essa mulher que você fica completamente cego. Isso é fácil de enxergar que existe, não é? Você fica tão vislumbrado, você fica tão, assim, hipnotizado pelo seu desejo que você não enxerga. Aqui poderíamos, usando uma linguagem biológica, né, dizer assim, a testosterona toma conta do seu cérebro, né, e você não consegue pensar, não consegue raciocinar. Depois do casamento, 6 meses depois, é que o cara cai na real e vê onde é que eu fui amarrar minha égua, né? Em que pau podre eu fui amarrar minha égua. Eu já tive casos de vocacionados assim, não é? Um vocacionado completamente deslumbrado pela sua querida namorada, não entrou no seminário, deixou de lado a vocação, não é? Porque ela era a princesa que estava no castelo, na torre do castelo, e ele precisava ser o cavaleiro que ia salvá-la, né? Muito bem. Acontece que a princesa gostou mais do dragão do que do cavaleiro. E então se foi o amor. E, passados alguns anos, o sujeito é capaz de enxergar que ele foi um trouxa, né? Ou seja, que ele estava completamente hipnotizado pelo desejo. A faculdade concupiscível tomou conta e abafou a sua capacidade de enxergar o mundo real. Pergunto, dá para enxergar que isto existe? Dá para enxergar que de tanto desejo a pessoa não enxerga a realidade? Ela nutre tanta simpatia, tanto desejo, tanta atração pela coisa que ela não enxerga o real. Isso acontece, por exemplo, também, contando com isso que no mercado não existe o marketing, onde o marketing coloca na vitrine as coisas de uma forma que você deseja. Por exemplo, o mercado de perfume. Você compra o perfume para a sua namorada, vai dar um perfume para ela. E eles colocam lá a fotografia de uma mulher maravilhosa. Então você vai comprar o perfume, atraído sexualmente por aquela mulher. Aí você sente o cheiro do perfume, lá na prateleira da loja tem a degustação do perfume, você vai lá provar, sente o cheiro do perfume, aquela imagem, aquele cheiro apela eroticamente para você. Depois o perfume não é lá grande coisa, mas como a imagem era bonita, tá bom. Mercado de óculos, não é? Você vai comprar óculos, eles colocam lá um galã, um homem bonito, e você se projeta nele, você diz, não, eu quero ser assim, eu quero ser bonito desse jeito.
Eu quero ser desse jeito. Então você vai e compra os óculos. Você continua feio, né? Você não se pergunta se os óculos caem bem em você. Você simplesmente compra porque você quer ser igual aquele cara. Está entendendo? Aí coloca um cara sentado numa cadeira ou sentado num carro, numa Ferrari, né? O cara sentado no capô da Ferrari com as mulheres ao redor desejando ele e ele com os óculos na cara. Então, muito bem, você vai e compra os óculos. Você está comprando os óculos pelos óculos? Não. Você está comprando, né, iludido. Aí você chega em casa, põe os óculos no rosto e se olha no espelho e você diz, por que é que eu fui comprar essa porcaria? Não é isso? Por que é que eu fui comprar isso? Não combina com o meu rosto. Ora, você foi comprar porque a sua racionalidade estava obnubilada, estava coberta pelo desejo. Está claro isso? Também acontece isso com a ira. A ira também é capaz de obnubilar a nossa mente. Você odeia uma pessoa. Algo de ruim acontece na comunidade. Você já sabe quem foi. Foi fulano. Por quê? Porque você não vai com a cara dele. Depois, com o passar do tempo, se demonstra que não tinha nada a ver com ele. Você teve a sua racionalidade completamente enegrecida, né? Ficou cega de ira. Vocês já notaram que quando a gente fica com a raiva muito grande, a visão fica escura. Já tiveram essa experiência? Você tem uma raiva que você vê tudo escuro? Muito bem. Isso que acontece com a visão física acontece muito mais frequentemente com a visão racional. Você enxerga uma pessoa, né, e aquela pessoa não tem nada daqueles defeitos que você está pensando, mas aquela pessoa é odiada completamente, então você joga em cima dela tudo de ruim. Vamos supor no caso da menina Isabela, que os pais, né, são acusados, o pai e uma amante do pai são acusados de matar a menina e jogá-la pela janela. Você fica com tanta raiva da hipótese daquilo ser verdadeiro, você fica com raiva do rosto deles, do jeito deles serem, da personalidade deles, etc. e tal, que você já os condenou antes de ouvir as provas definitivas dos fatos. Veja, eu não estou querendo aqui inocentar ninguém, só estou dizendo que isso é possível, né? É possível as pessoas não serem prudentes o suficiente e mandarem para a cadeia uma pessoa simplesmente por ódio ao crime e por já preconceituosamente dizer, não, esse fulano fez esse crime. Está entendendo? Ora, então o que é que eu tenho? Eu tenho a faculdade racional, que é aquela que é capaz de conhecer a verdade, mas ao mesmo tempo eu vejo que existem duas outras faculdades, a ira e o desejo, a faculdade irascível e a faculdade concupiscível, que são capazes de obnubilar a racionalidade. O que é a virtude da prudência? A virtude da prudência é o hábito da pessoa colocar de lado os seus desejos, colocar de lado as suas raivas e enxergar os fatos objetivos. O filósofo precisa ser prudente. O que é então a prudência, não é?
num adágio latino antigo, a prudência é agir sine studio et ira. Agir sem desejo, studio aqui quer dizer isso, tá? A palavra studio quer dizer desejo, uma tendência concupiscível, né? Sem desejo e sem ira. É assim, esse é a grande virtude do filósofo, mas é também uma grande virtude para os governantes, é uma grande virtude para párocos, para padres, reitores de seminário, qualquer pessoa que vai lidar com a vida dos outros, precisa ter prudência. Vejam que na nossa cabeça, a palavra prudência tornou-se sinônimo de cautela, não é isso? Cautela. Mas a palavra prudência, ela é muito mais profunda do que cautela. Tá? A palavra prudência é a virtude de enxergar a realidade, de enxergar o mundo real, enxergar as coisas como elas são, sem se deixar levar pelos desejos desordenados e nem pela ira desordenada. Essa é a virtude da prudência.